Daí, pessoal, mais algumas resoluções. 12 trabalhadores pintaram uma fachada em 10 horas. Quantas horas são necessárias para a mesma fachada com 15 pintores? Então, deixa eu armar aqui uma regra de 3, né, bastante elementar. Então, diz que eu tenho 12 trabalhadores que fizeram a pintura da fachada em 10 horas. 10 horas. Aí vem a pergunta, quantas horas? Então, aqui embaixo de horas, ó, X horas, para a pintura da mesma fachada com 15 pintores, ou seja, 15 trabalhadores. Então, tem a armação. 12 trabalhadores realizam a pintura em 10 horas, enquanto que 15 pintores, 15 trabalhadores, pintarão em quantas horas? Ok. Antes de fazer o cálculo, o procedimento resolutivo, eu preciso verificar se essas grandezas são diretas entre si ou são inversas entre si, fazendo aquela costumeira pergunta do quanto mais. Então, se eu faço a pergunta quanto mais e a resposta é mais, então a regra de 3 ela é direta e eu cruzo os termos normalmente, multiplico cruzado normalmente. Se a resposta da pergunta quanto mais é menos, a regra de 3 é inversa, e aí eu preciso inverter uma das variáveis. Então vou realizar a pergunta. Quanto mais trabalhadores executam a pintura, eu preciso para isso de mais horas ou de menos horas? Bom, se eu aumento o número de pintores, eu diminuo o tempo necessário para a pintura. Então, quanto mais pintores, menos horas. Portanto, essa regra de 3 mais com menos vai ser uma regra de 3 inversa. Eu preciso inverter uma das grandezas. Aí eu escolho ou inverter os trabalhadores, e aí o 12 vem para baixo e o 15 vem para cima, ou eu escolho inverter as horas. O 10 vem para baixo e o x é para cima. Bom, então eu posso escolher qualquer uma das duas e eu vou escolher a primeira. Então vou armar aqui novamente ao lado com a troca. O 15 vai para cima e o 12 vem para baixo. E aqui o 10 e o x não muda. Tá aí, ó, fiz a mudança. Agora que eu fiz a mudança, eu posso cruzar. Quem cruza no x eu inicio, já fica isolado. Esse 15 que cruzou com o x fica embaixo. E o outro cruzamento, 12 vezes 10, vai para cima. 12 vezes 10. Aí 12 vezes 10, eu até podia simplificar aqui, ó. O 10 e o 15, vou fazer isso, ó. O 10 aqui, ó, por 5, se eu dividir por 5, vai dar 2. E esse 15 por 5 vai dar 3. Então, o meu cálculo vai ficar menor, fazendo 12 vezes 2 divide por 3. 12 vezes 2 dá 24. 24 divide por 3. Ou eu posso também dividir aqui direto, ó, 12 por 3, que dá 8. E aí me sobra 8 vezes... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu desfazer. 12 por 3 dá 4. Pus 8, né? Já é a resposta. 12 por 3, 12 dividido por 3 dá 4. E aí me sobra aqui 4 vezes 2, que dá 8. Então, eu posso fazer assim, ou aqui também 24 por 3, que dá 8. Ok? Portanto, letra D, 8 horas. Próxima questão. Um ralo esvazia um tanque em 8 horas. Qual o tempo gasto com 5 ralos esvaziando o mesmo tanque? Bom, armando. Um buraco, né? Consegue esvaziar o tanque e leva 8 horas escoando sozinho. Qual o tempo para 5 ralos? Então, x horas, x tempo para 5 ralos. Um ralo em 8 horas, 5 ralos em x horas. Aí eu faço a pergunta. Quanto mais ralos eu tenho escoando um tanque, o tempo que é necessário para esse escoamento, ele é maior ou menor? O tempo é menor. Pensa, quanto mais furos tem no tanque, quanto mais ralos tem no tanque, menor o tempo necessário para fazer o escoamento. Então essa regra de 3 aí, ela é inversa. Porque quanto mais ralos, menos
tempo. Então eu preciso inverter uma das duas. Aí eu escolho inverter o 1 e o 5, ou o 8 e o x. Eu vou escolher inverter o 1 e o 5. Então o 5 vai para cima e o 1 vem para baixo. E aqui eu tenho 8x. Nota que eu faço essa inversão aqui, ó, do 1 e do 5, porque a regra de 3 ela é inversa. Se ela fosse regra de 3 direta, eu já cruzava ali, né, os termos multiplicando. Então vou cruzar agora. Começo pelo x, eu tenho 5 vezes x, 5x, ou eu posso pensar em colocar o x isolado, e quem cruza com o x já vai para baixo dividir. Então o 5 ficou dividindo. E aqui o outro cruzamento, 1 vezes 8 dá 8. Então resposta aí, 8/5. Então eu tenho 8/5 de hora, já que a resposta é em hora. Só que aí observa que eu não tenho isso nas alternativas, não tem 8/5 de horas. Então o que eu faço nesse caso? Vou dividir 8 por 5, né? 8/5 é 8 dividido por 5. 8 divide por 5 dá uma vez, 1 vezes 5, 5. Me sobra aqui 3. 3 por 5 não dá, inventa o zero, boto a vírgula. 30 por 5 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, zerou. Então isso dá 1,6 horas. Então isso é o mesmo que 1,6 horas. Ou seja, esse tempo será de 1 hora mais alguma coisa. Então não pode ser que é 2 horas, não pode ser 2 horas, tem que ser 1 hora e mais alguma coisa, ou é letra A ou letra B. Como é que eu vou saber? Bom, eu pego esse 0,6 horas aqui, ó, deu 1,6 horas, então eu pego esse 0,6 aqui e transformo em minuto. Como? Bom, 0,6 horas, para eu transformar para minutos, eu multiplico por 60, né? Já que 1 hora tem 60 minutos. Então eu faço 0,6 vezes 60. Isso é a mesma coisa que 60 multiplica por 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. Aí tem uma casa depois da vírgula, 36. Então 1 hora e 36 minutos. Isso eu encontro na alternativa A. Ok? Próxima questão. Um carro com velocidade de 60 km por hora leva 4 horas na ida de uma viagem. Qual o tempo na volta com a velocidade de 100 km por hora? Então, Armando, ó, quando a velocidade do carro é de 60 km por hora, eu consigo fazer essa viagem em 4 horas. No retorno, eu aumento a velocidade. Então, eu preciso calcular o tempo em horas, x horas, para uma velocidade aumentada para 100 km por hora. Então, na ida, 60 km por hora faz o percurso em 4 horas, e na volta, a 100 km por hora, eu preciso determinar o tempo. Bom, antes de cruzar, né, eu faço a pergunta do quanto mais. Quanto mais velocidade, quanto mais quilômetros por hora, mais tempo eu levo na viagem ou menos tempo eu levo? Ora, mais velocidade, menos tempo. Então, mais e menos significa o quê? Grandezas inversas, significa regra de 3 inversa. Então, para eu resolver essa questão, eu preciso inverter uma delas. Ou eu inverto o 60 e o 100, botando o 100 em cima do 60, ou eu inverto o 4 e o x, botando o x em cima do 4. Eu vou escolher inverter o 60 em cima do 100. Então, vai ficar aqui, o 100 vai para cima, estou invertendo, o 60 vai para baixo. E aqui eu tenho a mesma coisa, 4 sobre x. Quem cruza com o x fica dividindo. Então, eu isolo o x e já coloco esse 100 dividindo. E aqui em cima, eu tenho 60 vezes 4, que é o outro cruzamento. 60 vezes 4. Bom, aqui eu posso fazer um corte de zeros, uma divisão por 10, ó, desse zero, com esse zero aqui. Isso vai restar para mim 6 vezes 4 divide por 10. 6 vezes 4 dá 24, 24 divide por 10. Isso é 2,4, ou seja, 2,4 horas.
Então é 2 horas e mais alguma coisa. Não pode ser aqui, ó, 3 horas e 10 e nem 3 horas e 20, porque são 2 horas, isso significa 2 horas e mais alguma coisa em minutos. Mas quantos minutos? 4 minutos? Não. Lembra do exercício anterior? Eu tenho que pegar esse 0,4 e multiplicar por 60, né? 2,4. Isso é como se fosse 2 mais 0,4. Então eu pego esse 0,4 horas, multiplico por 60, né? Uma hora tem 60 minutos. 0,4 vezes 60 e resolvo. Fazendo, então, eu tenho aqui 60 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Como aqui 0,4 tem uma casa depois da vírgula, uma casa dá 24. Então, 2 horas e 24 minutos. E aí eu tenho a alternativa D. Próxima questão. Para produzir um lote de peças, 20 máquinas levam 12 dias. Quantos dias seriam necessários para que 15 máquinas produzissem o mesmo lote? Então nota que eu não sei quantas peças são, né? É um lote de peças. E depois vai ser produzido o mesmo lote. Então o número de peças aqui não interessa. Então para produzir o lote de peças, 20 máquinas, elas precisam de 12 dias para fazer a produção. Aí vem a pergunta, quantos dias? Então olha só, X dias, para que 15 máquinas realizem a mesma produção, realizem o mesmo trabalho. Então de novo, 20 máquinas dão conta do lote em 12 dias, mas aí se eu tenho apenas 15 máquinas, de quantos dias eu preciso? Logicamente que se eu estou diminuindo o número de máquinas, né, eu vou precisar de mais dias. Então já tem que ser aqui, ó, mais do que 12. Então não pode ser 9, não pode ser 12. Ou é A 20 ou é B 16. Então só pela essa ideia aí eu já consigo perceber que é ou letra A ou letra B. Antes de fazer o procedimento resolutivo, antes de fazer o cruzamento, né, multiplicar cruzado, eu tenho que verificar se as grandezas são diretas ou são inversas. E aí eu faço a pergunta, lembra? A pergunta é quanto mais? Sempre quanto mais. Então, se a resposta do quanto mais for mais, direta. Se a resposta do quanto mais for menos, inversa. Quanto mais máquinas eu tenho para fazer o lote, eu vou necessitar de mais dias ou menos dias? Ora, se eu tenho mais máquinas, isso significa menos tempo, né? Menos dias. Então, como essas grandezas são inversas, eu vou inverter uma das duas. Ou o 20 e o 15 trocam de lugar, ou o 12 e o x trocam de lugar. Eu vou escolher trocar 20 e 15. Eu sempre tenho como padrão, para mim, trocar a primeira. Então, vou colocar o 15 em cima, o 20 embaixo. E aqui continua 12 e x. Aí eu vou cruzar. Lembra que quem cruza com x fica dividindo. Então, x é igual, vou manter o 15 aqui dividindo. E o outro cruzamento, 20 vezes 12. Eu posso fazer 20 vezes 12 e depois dividir por 15. 20 vezes 12 dá 240. Posso fazer 240 dividido por 15. Ou eu posso tentar algum tipo de simplificação. Por exemplo, o 20 e o 15 aqui, ó, eles são divisíveis por 5. Se eu divido 20 por 5, eu encontro 4. E se eu divido o 15 pelo mesmo 5, eu encontro 3. Então observa que diminui bastante o meu número, né? Eu tenho 4 vezes o 12 e divide por 3. E aí se eu quiser realizar uma outra simplificação, uma outra divisão, olha aqui, ó, 12 divide por 3 dá 4, direto. E aqui eu fico sem nada embaixo, porque 12 por 3 dá direto 4. E aí sobrou para mim 4 vezes 4. Então x é igual a 4 vezes 4, 16, ou seja, 16 dias. A alternativa é B. Próxima e última questão. O alimento do navio dá para alimentar
15 náufragos durante 40 dias numa ilha. Se 5 sobreviventes tentarem a volta a nado, para quantos dias o alimento é suficiente? Então, vou pensar assim, ó. Esse alimento, ele é o suficiente com 15 náufragos e vai dar um sustento durante 40 dias. Se 5 sobreviventes tentarem a volta, olha só, o que eu tenho que pensar? Se 5 tentam a volta, em vez de 15 náufragos, eu fico com 10 náufragos. Então tem que prestar atenção nessa ideia, né? 5 a menos. 5 sobreviventes saíram da ilha e tentaram voltar nadando. Então, em vez de 15 pessoas, 15 náufragos na ilha, eu só tenho 10. Então, 10 náufragos terão quantos dias como alimento? Bom, e pensa comigo. Essa regra de 3 é direta ou inversa? Faz a pergunta. Quanto mais náufragos eu tenho na ilha, mais pessoas, o alimento vai durar mais tempo ou menos tempo? O alimento vai durar menos tempo, o alimento vai durar menos dias. Mais pessoas comendo, menos dias dura o alimento. Então eu posso notar aqui, ó. Se é maior o número de náufragos, então mais náufragos significa o quê? Menos duração, menos dias de alimento. Então aí, regra de 3 inversa. E aí eu troco uma das duas. Ou eu ponho o 10 em cima do 15, trocando aqui na frente, ou eu coloco o x em cima do 40, trocando a segunda. Eu vou escolher trocar o 15 e o 10. Então vou colocar aqui o 10 em cima e o 15 embaixo. E aqui continua 40 com x. Faço o cruzamento iniciando pelo x. Quem cruza com o x fica dividindo. Então já tenho aqui, ó, o 10 embaixo. E em cima ficou outro cruzamento. 15 vezes 40. Aqui tem uma situação bem fácil, porque 40 dá para dividir por 10 direto. Ó. 40 dividido por 10 que dá 4. E aí me sobra aqui x é igual a 15 vezes 4. Portanto, x igual a 15 vezes 4 dá 60. E eu tenho 60 dias de alimentos para esses 10 náufragos que continuam na ilha. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.